Caso clínico de leucemia linfóide crônica e hepatite B. Somos da Universidade São Judas, cursando biomedicina, e vamos apresentar o laudo laboratorial de um paciente idoso, onde essas duas patologias são correlacionadas. A hepatite B é um dos 5 tipos de hepatite existentes no Brasil. É uma doença infecciosa causada pelo vírus HBV, que quando entra no organismo ataca as células do fígado e passa a se multiplicar, inflamando assim o órgão. A transmissão da hepatite B pode ocorrer da mãe infectada para o filho no momento do parto, transmissão vertical, por relação sexual sem preservativo e no compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes, como seringas, agulhas, alicate de unha, entre outros. A mãe do paciente era portadora do vírus da hepatite B e na gestação não realizou adequadamente a terapia profilática e ocorreu no momento do parto a transmissão vertical. O paciente é portador inativo da HBV e faz acompanhamento periódico a cada 6 meses ao longo da vida. Não apresenta sinais de replicação viral conferido pela negatividade do HBAAG e carga viral indetectável. Encontra-se assintomático e não utiliza nenhum tratamento. As recomendações para o não tratamento da HBV crônica são HBeAg negativo, ALT e carga viral normais. Aos 55 anos, em um dos exames de rotina, percebeu o diagnóstico de LLC, no estágio RAI 0, baixo risco, onde os linfonodos, baço e fígado não estão aumentados e os glóbulos vermelhos e plaquetas normais. Já a leucemia linfóide crônica é caracterizada pelo acúmulo progressivo de linfócitos malignos fenotipicamente maduros em sangue periférico. Em mais de 90% dos casos, a LLC é do tipo B. A etiologia da LLC é desconhecida. Afeta predominantemente idosos e muitos dos pacientes são assintomáticos. A suspeita ocorre na realização de exames de rotina. O diagnóstico pode ser feito pela medula óssea e sangue periférico. A biologia molecular e a citogenética definem a doença. Agora, aos 75 anos, no retorno ao médico, apresentou alterações no exame como acentuada linfocitose e discreto aumento de ALT e AST. O médico hepatologista, na avaliação física, observou linfonodomegalia, que consiste no aumento dos gânglios linfáticos do paciente. Solicitou outros exames e o encaminhou para o oncohematologista. Em poucos dias, deu entrada no PS apresentando fraqueza, febre, petequias e icterícia. Foi realizada outra coleta e exame físico completo. Também interpretação acurada de achados no hemograma. O quadro clínico na internação indicou malignidade. A LLC evoluiu para o estágio RAI 4, de alto risco, apresentando leucocitose decorrente principalmente da linfocitose. Anticorpos contra neutrófilos e plaquetas são bastante comuns, podendo agravar a neutropenia e a trombocitopenia que geralmente já se fazem presentes. Na trombocitopenia, o paciente apresenta problemas de sangramento devido à baixa contagem de plaquetas. Já a neutropenia é o nível muito baixo dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que ajuda no combate das infecções, destruindo bactérias e fungos. Pacientes com câncer maiores de 70 anos ou com sistema imunológico debilitado têm maior risco de apresentar neutropenia, ficando mais propensos a desenvolver uma infecção. A leucemia e alguns tipos de quimioterapia podem afetar a medula óssea, que deixa de produzir os elementos do sangue, reduzindo então a produção de neutrófilos. Pode também ocorrer na leucemia o desenvolvimento de autoanticorpos, principalmente contra eritrócitos, desencadeando nesses pacientes uma anemia hemolítica autoimune
com teste de Cumbis direto positivo, assim como a elevação da desidrogenase láctica, da bilirrubina indireta e dos reticulócitos. O teste de Cumbis direto é o principal teste utilizado na investigação das anemias hemolíticas autoimunes. Detecta hemácias sensibilizadas com imunoglobulina IgG e complemento. Podemos observar na extensão sanguínea numerosos microesferócitos e macrócitos policromáticos, que são os reticulócitos. A bilirrubina indireta ou não conjugada é a substância que se forma no momento da destruição dos glóbulos vermelhos no sangue e depois é transportada para o fígado. Por isso, sua concentração é maior no sangue e pode estar alterada quando existe alguma condição envolvendo as hemácias, como a anemia hemolítica deste caso, por exemplo. Níveis muito altos de LDH são característicos de hemólise intravascular e formas hiperagudas. É liberada quando ocorre dano celular, como, por exemplo, a destruição das hemácias. Nas anemias hemolíticas, a desidrogenase lática encontra-se aumentada. Já os reticulócitos estão aumentados no sangue periférico devido ao aumento da eritropoiese na medula óssea. Se a hemólise for intensa e crônica, a medula pode entrar em falência. O aumento da produção de eritropoetina induzida por anemias hemolíticas significativas deve aumentar a porcentagem de reticulócitos para 10%. Na lâmina, podemos observar em grande quantidade linfócitos maduros ou quase maduros. As manchas de Gumpret são características da LLC, mas podem não estar presentes. O paciente foi submetido à terapêutica imunossupressora, que ocasionou reativação do vírus da hepatite B, conferido pela positividade do HBsAg, onde indica a infecção para a hepatite B, que no portador crônico está presente por um período superior a 6 meses. E amostra com HBV-DNA, carga viral, detectável. O aumento muito elevado indica a existência de risco de transmissão do vírus. Na hepatite B crônica, a presença do HBeAg indica replicação viral e, portanto, atividade da doença com alta infecciosidade. Anti-HBc-IgM é um marcador de infecção recente. No entanto, esse marcador pode estar presente na fase crônica, quando ocorre a agudização da infecção. Anti-HBc-IgG é um marcador de infecção passada, que caracteriza o contato prévio com o vírus, permanecendo por toda a vida nos indivíduos que tiveram infecção pelo vírus da hepatite B. Anti-HBs é o anticorpo que mostra imunidade contra HBV, por isso não está reagente no caso do paciente. Em doenças hepáticas, os níveis de albumina se apresentam baixos, porque as células hepáticas se tornam incapazes de sintetizar albumina. Por essa razão, a albumina diminui sensivelmente no plasma sanguíneo. Ao mesmo tempo, ocorre a elevação de globulinas plasmáticas devido à resposta imunológica e produção de anticorpos específicos contra os vírus da hepatite. Já os níveis de bilirrubina aumentados podem indicar um problema na função do fígado, assim como uma lesão hepática. Isso porque a bilirrubina é um produto de quebra da hemoglobina no sistema retículo endotelial. É conjugada no fígado para, a seguir, ser excretada na bile. É útil para o diagnóstico diferencial de doenças hepatobiliares e outras causas de icterícia. A bilirrubina direta ou conjugada corresponde à conjugação entre bilirrubina e o ácido glicurônico no fígado. Sofre a ação da bile no intestino, sendo eliminada na forma de urobilinogênio. Neste caso, o aumento é devido à doença hepática hereditária. Na urina, pode ser detectada precocemente, antes mesmo do surgimento da icterícia. As T-alt se mantêm elevados.
As aminotransferases medem a atividade enzimática do fígado e permitem suspeitar de doenças como cirrose e hepatite. São marcadores de agressão hepatocelular. Nas formas agudas, chegam a atingir valores de 25 a 100 vezes acima do normal. Nas formas crônicas, na maioria das vezes, não ultrapassam 15 vezes o valor normal. Em indivíduos assintomáticos, é o único exame laboratorial sugestivo de doença hepática. Quando FA e GGT estão aumentados simultaneamente, provavelmente as alterações estão relacionadas ao fígado. A elevação conjunta indica a presença de colestase, o retardo do fluxo biliar, e pode se associar à elevação de bilirrubina, ocorrendo nesse paciente icterícia. O aumento do tempo de protrombina, TP, indica progressão para insuficiência hepática. Nos casos de hepatite crônica, o alargamento do tempo de protrombina indica deterioração da função hepática, em associação com outros fatores clínicos e laboratoriais, como o aumento de bilirrubina e a queda da albumina. Na urina, a cor amarelo escuro indica a presença de bilirrubina, responsável pela coloração característica de problemas hepáticos, assim como a presença de pigmentos biliares que são essencialmente bilirrubinas, que também é decorrente da doença hepática do paciente em questão. Além de indicar distúrbios hemolíticos, o aumento do urobilinogênio também pode ser útil na detecção da doença hepática, como problemas no funcionamento e processamento adequado do fígado. O urobilinogênio é um produto da degradação da bilirrubina pelas bactérias presentes no intestino, que é levado para o sangue e excretado pelo rim. No entanto, quando há grande quantidade de bilirrubina produzida, acontece um aumento na concentração de urobilinogênio no intestino e, consequentemente, na urina. A hemoglobinúria, presença de hemoglobina na urina, ocorreu porque as hemácias foram destruídas e um de seus constituintes, a hemoglobina, foi liberada na corrente sanguínea, a hemólise intravascular, e eliminada pela urina. Assim ocorre também no caso da proteinúria, presença de proteínas na urina, que é uma das condições causadoras. O paciente com proteinúria pode chegar a desenvolver síndrome nefrótica secundária, sendo a hepatite B uma das doenças causadoras. A densidade urinária é utilizada para determinar se a urina é ou não concentrada, e quando aumentada pode ser indicativo de desidratação. No caso do paciente, é pelas doenças subsequentes. Os sintomas evoluem e o paciente apresenta pele pálida e cansaço excessivo. Apresenta também hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e baço além do normal. Já os hematomas são decorrentes da plaquetopenia. A melhor prevenção contra a hepatite B é a vacina, que está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde. Em caso de diagnóstico de LLC, entre em contato com a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e tenha gratuitamente apoio psicológico, jurídico, nutricional, telemedicina, entre muitos outros.